Olá para você que se liga na Com Brasil TV, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um programa especial com os campeões e campeãs do Volta ao Mundo Bambas 9, que deram um show no palco principal do maior espetáculo de capoeira do planeta em Brasília, no Distrito Federal. E a cada programa, você sabe, a gente recebe um dos vencedores ou vencedoras que competiram nessa edição. E nesse programa, o nosso convidado é Mário Pinocchio, que competiu pela categoria PCD pela primeira vez competindo de fato no Volta ao Mundo Bambas. Ele vai bater um papo maneiríssimo com a gente, comigo e com o Morcego Lobato, comentarista oficial do Volta ao Mundo Bambas. Salve, Morcego! Boa noite a todos, boa noite Flávio, Pinóquio, vocês que nos assistem. Esse cara deu um show na edição 9 do Volta ao Mundo Bambas em Brasília, vem com a gente. Vai ser legal demais. Mário Pinocchio, campeão da categoria PCD, é o entrevistado de hoje desse programa especial que está começando agora. Vem pra roda, Mário Pinocchio, bom demais ter você com a gente, bem-vindo! Salve, salve povo da capoeiragem, salve Volta ao Mundo Bambas, um prazer imenso estar aqui com vocês novamente e tamo aí, vamos bater esse papo, com certeza vai ser incrível. Desde já, muito obrigado pelo convite e por estar aqui compartilhando esse momento com vocês. Vai ser bacana demais e quero saber de você, que afinal de contas foi a tua primeira vez competindo de fato no Volta ao Mundo Bambas. Você já tinha participado antes da edição da Arena Olímpica, o VMB 4, aqui no Rio de Janeiro, e dessa vez você encarou de fato aquela atmosfera de competição no palco principal. Eu quero saber de você como é que foi a emoção nesse contexto agora competitivo no Volta ao Mundo Bambas. Muito legal, Flávio. Meu primeiro contato no Volta ao Mundo foi no formato de apresentação, né? Eu fui bem leve. E nesse momento agora, no Volta ao Mundo 9, eu fui bem tranquilo, eu trabalhei bastante meu psicológico, tava curtindo bastante, mas a tensão é diferente. É outra atmosfera quando você está competindo, né? Aquela pressão, né? Aquela ansiedade de querer ganhar, então foi um gostinho diferente, uma nova experiência, né? Novos aprendizados. Foi incrível, cara. Foi sensacional e deu bom, né? Deu bom com certeza, né, Morcego? O cara foi campeão na primeira vez competindo, foi campeão já no palco principal. Flávio, o que me chamou muita atenção foi a forma como ele se apresentou, justamente. Ele se apresentou na primeira edição com uma apresentação mesmo, né? Onde não tinha uma disputa valendo mesmo a vitória, né? Consolidada, de fato, mas nessa apresentação dele na edição 9 do Volta ao Mundo Bambas, ele mostrou a capoeira que ele sabe jogar, o estilo da capoeira que ele tem, muito característico do grupo dele, assim, ele mostrou que ele é um cara que domina muito bem a característica do grupo dele. Então, tá de parabéns, e o jogo que ele fez com o Zeca foi sensacional, deu um casamento perfeito aí para essa dupla. Infelizmente, eles não vão poder se enfrentar de novo, né, porque precisamos de outros atletas, mas foram muito bem, a participação dele foi muito bem executada nessa edição, e eu acredito que o futuro próspero para ele aí está chegando mais perto aí. Exatamente. Para lembrar você que não assistiu ao VMB4, não pôde acompanhar o VMB4 na ocasião, em janeiro do ano passado, na Arena Olímpica do Rio de Janeiro, o Pinocchio participou daquela edição numa apresentação para convocar outros capoeiristas PCD a se juntarem ao nosso banco de talentos na categoria PCD. Afinal de contas, a gente está em busca sempre de mais e mais talentos da capoeira Brasil afora, e o nosso foco na categoria PCD, inclusive agora, né, Morcego, a gente traz um núcleo técnico específico para a categoria PCD para valorizar cada vez mais essa galera e mostrar para eles todos e elas todas que a competição também vale, né, para todos os atletas, e sem limites, capoeira sem limites, que é um slogan realmente que a gente tem muito orgulho de usar e mostrar que a capoeira é de todos e para todos, né, Morcego? Isso, e eu acho que a criação dessa diretoria, né, dessa direção técnica do núcleo PCD, mostra a importância que a gente vê nesses atletas e poder proporcionar momentos como esse na nossa organização para eles, que eles possam cada vez mais mostrar o potencial deles, a capoeira que eles jogam sem limite, né, sem fronteiras, né, podemos dizer assim, e dando um exemplo de força, de garra e muita persistência, né, no que eles acreditam. Então, eles são fontes de inspiração para a gente também. Então, essa direção aí técnica desse núcleo está de parabéns, e tem muita coisa vindo para aí pela frente para eles. Então, fiquem ligados, porque
diretoria aí vai fazer muito barulho. Antes de a gente conferir esse raio-x, round a round dos jogos do Pinóquio nessa edição do Volta ao Mundo Bambas 9, quero saber de você, Pinóquio, o seguinte: como é que é para você, cara, como atleta PCD, a importância desse núcleo técnico especializado no Volta ao Mundo Bambas para olhar pela categoria PCD? Eu achei muito importante, Flávio. Eu achei, senti também que fez uma diferença legal, assim, porque no primeiro momento, né, no ano passado, lá na Arena Olímpica, ainda não existia, né, essa equipe, né, específica do PCD. E eu contemplei esse momento sem essa equipe e agora com a equipe. Então, deu para ver uma diferença muito legal, assim. Inclusive, a Bruna estava lá, né, com a gente, que faz parte da comissão PCD, uma pessoa super atenciosa, sempre ali, solícita, preocupada, né? Porque quer queira, quer não, às vezes a gente precisa de algumas necessidades que outras pessoas não precisam, né? E o evento tem esse olhar, e ainda mais com essa estrutura da equipe voltada especificamente para o PCD, eu acho que realmente é a inclusão de fato sendo colocada em prática, né? Legal demais. E realmente é um foco da nossa direção técnica, né? Poder. Agora a gente tem também o núcleo específico da categoria feminina, então é a busca realmente por esse olhar mais cuidadoso, mais específico, né? Direcionado para o que são as necessidades dos atletas, o foco que nós devemos dar em cada categoria, saber de vocês como deve ser esse posicionamento. Então é importante essa escuta ativa realmente de entender de vocês quais são as necessidades, quais são o que é importante nós focarmos para poder aprimorar a cada edição, a cada evento. E eu quero saber de você, por falar em edição, evento, como é que foi para você o salto da estrutura da Arena Olímpica lá no VMB4, agora para o Volta ao Mundo Bambas 9, com televisão, com toda aquela mega estrutura, um mega evento de capoeira, como é que foi para você esse salto? Nossa, Flávio, eu me impressiono cada vez que eu chego aí com vocês, viu? Porque a estrutura é extraordinária, é coisa que a gente nunca encontrou na capoeira, uma estrutura dessa, né? A gente está acostumado a ir para uma roda de capoeira, um evento onde vai ter um batizado, um aulão, uma troca de graduação, um workshop. E o que acontece no Volta ao Mundo é completamente inédito, assim, esse formato, essa estrutura. E a gente percebe, é muito visível para a gente que está, né, participando das edições, o quanto vem evoluindo isso, né? Porque cresce cada dia mais. É bonito demais de ver isso acontecer e saber que a capoeira realmente tá tendo esse acolhimento, né, dessa estrutura, desse investimento, toda essa galera, assim, com um extremo profissionalismo, elevando cada dia mais a capoeira, e dá para ver, sim, que cada edição cresce mais, a estrutura melhora mais, é incrível, cara, é incrível mesmo, assim, é uma surpresa cada vez que eu vou aí com vocês, porque cada vez tem uma coisa diferente, uma surpresa diferente, né? Que nem a gente já tá na expectativa do 10. Eu já tô na expectativa, não vejo a hora. É aquele gostinho de o que vem por aí na próxima edição, né, Morcego? Flávio, até a gente se surpreende, né? A gente fica buscando, cara, como é que vai ser agora? O que a gente vai inventar? Como é que vai ser daqui para frente? É um desafio novo a cada edição, né, Flávio? E eu acho que isso faz com que a gente cada vez mais procure se aperfeiçoar em todas as áreas, né, Flávio? Buscando uma melhor estrutura para os atletas, para a organização em si, no contexto geral, para o público que nos assiste, né, Flávio? Essa preocupação da qualidade, ela é muito importante para que a gente possa cada vez mais melhorar e trazer um bom espetáculo para o público. Com certeza. E ó, já já nós vamos partir para o round a round, mas antes vamos falar do confronto, já pensando na sua preparação, Pinocchio. Como é que foi a sua preparação a partir do que você já conhecia do jogo do Zeca, ou que você não conhecia, mas que você pensou, como é que eu posso me preparar para cada round, né, mesmo sem saber o que eu vou encontrar? Você já conhecia o estilo de jogo dele? Então, eu demorei para descobrir quem era meu adversário. E daí, quando eu descobri, eu vi que ele não tinha muita coisa de capoeira no Instagram dele. Não sei se era uma estratégia dele não ter nada lá para não estudar o jogo dele, Escondeu o jogo. mas o que tinha eu vasculhei, né? Então eu percebi que ele era assim bem mais pesado que eu, né? Mais de 20 quilos a mais. Percebi que ele era um cara que tinha uma postura enraizada no chão, né? Aquele capoeirista que é sólido no chão. Tanto que no momento dos jogos eu marquei várias rasteiras nele, não saiu do lugar, cara. Entrava ali no Perfeito. tempo certinho, batia embaixo e ele, cara, ele é pesado. Então, mas assim, a minha preparação, ela foi mais feita assim, eu tava
relativamente tranquilo com a capoeira em si. A minha preocupação estava sendo o meu condicionamento físico, porque assim, a competição é muito nova para mim. Eu nunca fui um atleta de competir. Sempre fui o capoeirista do maculelê, da dança do fogo, do show, do espetáculo. Então é novo para mim essa questão de ir para competir, né? E ali naquela adrenalina, o gás vai embora. Então eu percebi isso no ano passado e esse ano meu preparo foi exatamente em cima do meu condicionamento físico. Então eu treinei muito condicionamento físico para chegar e conseguir render todos os rounds no máximo de explosão ali possível. Legal demais. O Morcego já vamos falar de Maculelê, né? Porque ele inovou na batalha de solos, esse é o fato. Ele trouxe algo que nenhum capoeirista até então trouxe em batalha de solos, inovou completamente. Eu lembro que ó, em off ele comentou comigo antes, ó, vou trazer uma surpresa na batalha de solo que a galera não tá esperando de jeito nenhum. Eu falei, quero só ver o que é. Ele não me contou, hein? Ele não me contou, ele deixou em off até para mim. E ó, na hora eu falei, caraca, olha que sacada que ele teve, mas foi muito legal. A gente vai ver já quando a gente for exibir a batalha de solos. Mas já vamos falar de Maculelê, mas você vê, Morcego, a questão do foco na parte física, né? Inclusive quando a gente entrevistou o Gigante e o Guerreiro, né? Também pela categoria PCD, eles também tocaram nesse ponto, né? Por mais que o Guerreiro estivesse acostumado a competir, mas tocaram no ponto da preparação física como um foco para trabalhar para o Volta ao Mundo Bambas, né? Perfeito, Flávio. O que as pessoas precisam entender é o seguinte: quando se trata de competição, você precisa estar bem psicologicamente, o seu corpo tem que estar bem trabalhado. Não se fala só de parte física, porque você precisa do mental, você precisa estar preparado para suportar aquela pressão ali. Você tem o público, você tem as câmeras, você sem falar do seu adversário. Então, quando Maratona de jogos, né? Pois é, e maratona de jogos. Então, se for botar na ponta do lápis ali, meu amigo, você precisa estar bem preparado fisicamente e emocionalmente. Porque quando você não está preparado emocionalmente, o seu gás, você perde muito rápido por conta desse desgaste que você tem emocional. Então, você precisa estar com o seu emocional equilibrado para que você não gaste essa energia com o emocional, e sim com a parte física. Então, é uma combinação de fatores que trazem o resultado. Se você estiver bem nos dois, provavelmente o resultado será sempre positivo. Com certeza, ó. Falamos da experiência, da sensação do Pinóquio no palco principal competindo, falamos da preparação dele para enfrentar o Zeca, demos spoiler de Maculelê, agora vamos conferir então, hora de Maculelê aqui na batalha de solos entre Pinóquio e Zeca Silva, você confere na sua tela o primeiro round deles agora. Foi lá intimidar ele, mostrou os movimentos da capoeira também, observa que ele vai fazer um alcemão ali, aí ó, perfeito, não é fácil fazer uma alcemão com as grimas, tem um certo grau de dificuldade ali, ele mostrou que ele está bem preparado aí, ele domina bem o maculelê e os movimentos da capoeira. E aí meteu esses dois xangôs, um mortal aí, ficou perfeito, e mostrou toda a leveza dele, toda a técnica de golpes e movimentação de coluna, e vai executar agora aí ó, o movimento de coluna perfeito, ó. Muito legal, a apresentação dele mostrou todo o potencial dele, para que ele veio. Como é que foi? O que te trouxe a trazer o maculelê aí para essa batalha, Pinóquio? Mestre, eu lembro que nas reuniões o mestre Alicana falava muito assim pra gente, né? Ó, aproveitem esse momento que não conta pontuação para vocês fazerem o que vocês quiserem. E eu fiquei, cara, pensando nisso na minha casa. Falei, cara, tenho que levar alguma coisa diferente, tenho que fazer alguma coisa diferente. E o maculelê é um dos carros-chefes do meu trabalho, né? Eu participava do grupo de show, monto as coreografias e tudo mais. E daí, falei, cara, por que não fazer o maculelê? E daí eu ficava preocupado, porque falava, cara, mas vai estar o ritmo da capoeira, eu vou fazer maculelê, será que vai ficar bom? O público vai gostar, não vai criticar? Falei, na dúvida, eu vou arriscar. Aí fui lá e mandei o maculelê, inclusive a ideia era oferecer a esgrima para ele e apontar, né, para ver se ele faria o maculelê também, mas na hora ali eu acabei esquecendo, mas achei que ficou bacana e para agregar também, enriquecer culturalmente, né, porque é uma competição de capoeira, mas nesse momento do solo eu pensei, né, como o Furacão já tinha feito um samba, né, que também é da nossa cultura, o maculelê também é da cultura, então vai encaixar ali. Então, o Morcego, quem tá achando que só vai ver esporte, ó, tá vendo cultura, tá vendo arte, tá enriquecendo conhecimento, assistindo cada confronto desse, hein?
E mostra toda a habilidade dele, né, Flávio? Porque você vê que o ukulele é uma combinação de movimentos onde você tem que estar dentro de um ritmo. Se você não estiver no ritmo, você não bate as rimas certas no tempo certo. Então, você mostra que é sincronizado os movimentos com a batida, com as grimas de uma ukulele com o seu parceiro. E aí ele mostrou para o desafio, mostrou para ele que ele manja também dos paranauês aí com as grimas. Com certeza. Esse é um dos dois confrontos que aconteceram no Volta Mundo Bombas 9 pela categoria PCD. Nós tivemos o Dudu Guerreiro contra o Elton Gigante e o Mário Pinóquio contra o Zeca Silva. Lembrando que a nossa direção técnica, pessoal, tem o propósito de casar duplas com a mesma característica. É mais um pressuposto dessa categoria PCD, casar duplas para ter o máximo de justiça realmente no jogo, duplas com a mesma característica. No caso do Zeca e do Pinóquio, atletas com deficiência visual, especificamente baixa visão. Então, essa proposta da direção técnica de trazer o maior grau de lisura realmente e imparcialidade na hora de casar os jogos, né? O Pinóquio, o que você acha dessa proposta? Como é que é para vocês, atletas, esse requisito, né, que a direção técnica passa para poder elencar os atletas? Flávio, eu acho sensacional, assim, porque daí não acaba não sendo desleal com ninguém, né? Fica alguma coisa assim bem parelha, tanto o nível que os capoeiristas estão, a deficiência ser similar também, é muito importante, porque deixa justo, né? Faz a competição se tornar justa, né? Com certeza, com certeza. E é parte também do que acontece na arbitragem, né, Morcego? A imparcialidade, a lisura, a credibilidade, né? E a área técnica trabalha isso tanto na hora de casar os jogos quanto na questão da avaliação e arbitragem. É isso, né, Flávio? A busca pelo justo, né? Tem que ser justo. Você precisa entender que a arbitragem trabalha de uma forma muito coerente com o seu conhecimento, com a sua preparação, nas reuniões que eles participam, nas questões de simulações, de, ó, como é que seria isso aqui, nessa situação aqui, como é que você avalia? Eu participo das reuniões, eu sei que a arbitragem trabalha muito sério, buscando esse resultado com muita excelência, porque, na verdade, quem ganha não está preocupado com o resultado, se ele foi melhor, ele sabe que ele ganhou. Agora, quem perde sente aquela dor da derrota, e é aí aonde a arbitragem precisa estar preparada e consciente da sua responsabilidade. E no caso da categoria PCD, quando os atletas a divisão por cada um no seu critério, né, de dificuldade, se é na perna, se é na visão, se é no braço, é para justamente deixar justo para que ambos não se sintam prejudicados, né? Então, acho que essa preocupação da organização sempre a gente leva e traz muito a sério. Isso aí, aquele abraço para o nosso diretor técnico Aritana Silva, que já está aí em função para preparar o 10. O 10 está vindo aí, galera, é verdade. Vamos agora para o próximo round. Oi? Tá chegando, tá bem pertinho já. Tá chegando, daqui a pouco tá batendo na porta o Volta ao Mundo Bambas 10, mais uma edição do maior espetáculo capoeira do planeta. Vamos agora conferir o próximo round, jogo de Una entre Pinóquio e Zeca na sua tela. É isso, Flávio, vamos lá pro toque de Una. Uma coisa que eu observei muito do Pinóquio, a cadência estava perfeita, ele buscava sempre o diálogo com o Zeca, e ele mostrou uma habilidade muito acima da média em relação ao Zeca, né? Ele mostrou que o nível dele, técnico, de movimentações, de coluna, saltos, até mesmo acrobáticos, né? Você vê que ele é bem diferenciado, ele é bem diversificado, e ele mostra que a experiência faz total diferença aí. Você sabe que ele é um mestre de capoeira, tem experiência de roda, e o grupo dele tem muito características, essas movimentações de coluna, onde ele exerce muito bem ali, e com uma definição perfeita na finalização. Eu acho que ele fez muito bem ali a apresentação dele, mostrou total domínio e foi muito à frente. Como é que você se sentiu ali naquela situação ali, tendo que buscar o Zeca para o diálogo, o Pinóquio? Mestre, uma das minhas estratégias era tentar pontuar o máximo possível na Iuna, porque eu percebi, né, que eu conseguia, que eu tinha um leque maior, né, de floreios e saltos, que é o que o toque pede, né? Então, isso era um objetivo mesmo, que era já chegar na Iuna tentando pontuar bastante.
E acho que a questão, né, da própria característica, né, da Cordão de Ouro, né, ter uma capoeira mais floreada, um lado mais artístico, acho que me ajudou bastante também. E essa questão do diálogo era algo também que estava na minha cabeça. Eu assisto, né, as edições e eu fui com vários objetivos, assim. Um dos objetivos era esse, não fazer um jogo de um de um lado, o outro do outro e só fazendo movimentos de capoeira. Era realmente para fazer um jogo de una, mas entrosado ali, tendo esse diálogo mesmo. Ficou perfeito, viu, Flávio? Eu acho que é, a objetividade ali, ela ficou um pouco mais afastada ali, mais no canto ali, mas você vê que tinha o diálogo das movimentações, ele tenta se aproximar, ele vai, tenta fazer um diálogo, um contato ali, você vê que o Zeca está sempre ali na periferia da roda, sempre ali na beira. E o Pinóquio está sempre buscando o meio da roda, na movimentação, ele vai com os golpes para cima, marca uma entrada ali, ele sai por baixo, mas não se engane não que o que ele falou ali, especificamente do Cordão de Ouro, que é muito característico do Floreio, mas tem jogo firme também no Cordão de Ouro que eu conheço, a galera boa e objetiva no jogo da capoeira, na parte da luta. Então, é isso aí. A Iuna, Flávio, ele mandou muito bem, e vou falar para vocês, o cara, na regional, já vou dando um spoiler aqui, o cara tirou onda. O Morcego mostrou porque é mestre e mostrou também como trazer essa característica do grupo para pensar a sua estratégia. Ele mostrou a adequação da característica do grupo ao planejamento da estratégia dele para a competição. Então foi muito interessante. É um exemplo de como, né, adequar essa característica para planejar a sua estratégia para o jogo, né? Legal. E o Pinóquio, ele se encaixa em várias categorias, né? A PCD, ele pode ser também de Master. Não é não, Pinóquio? O que você acha aí? Daqui a pouco você está na Master, né? Daqui a pouco tem que fazer um PCD Master, né, mestre? É isso aí. Eu achei legal a sua participação e você não deixou a tua essência de lado, você trouxe a tua essência para dentro do jogo e dá para ver que você tem uma movimentação muito rica, um volume de jogo muito, muito amplo, né? E você vê que você brinca com os movimentos, você tem um domínio, você mostrou que, que você Versatilidade, né, Morcego? versatilidade, ele mostrou que apesar da dificuldade que ele tem na visão, mas ele é como se ele é como se é imperceptível, é como se ele não tivesse nenhuma dificuldade. A distância certa, ele conseguiu acertar a distância de entrada e saída. E vocês vão ver que no jogo do São Bento Grande da Regional, você vai ver que as entradas dele, a marcação de rasteiro e bandas, é tudo no tempo e na distância certa. E aí é o que eu falo para vocês, essa é a magia da capoeira. E sem falar no grau de dificuldade muito grande que ele utilizou na Iuna. Então foram movimentos além da precisão, mas foram movimentos que ele trouxe com um grau de dificuldade muito acima, que certamente contou muitos pontos para ele nesse round. E agora a gente vai partir para o próximo, que é a hora do primeiro jogo de São Bento Grande da Regional, entre Pinóquio e Zeca, e você confere agora. É isso, Flávio. Você vai ver que o nosso amigo Pinóquio virou a chave, tá? Olha que ele não sai nem de AU. Você vê que ele já vai na objetividade, buscando o posicionamento ideal para executar os golpes. E ele manda uma banda de letra ali, muito bonita, e logo em seguida ele desequilibra o Zeca e já fica o martelo, por conta do desequilíbrio que ele conseguiu no Zeca, tá? E aí você vê que ele tenta se movimentar bastante para achar a distância certa. Eu achei que ele foi muito bem ali na dosagem ali da distância dos golpes. Ele vai mandar 3 meia-luz e a terceira certa, ó. Na altura do peito do Zeca ali, sem prejudicar o Zeca, ele continua no jogo. E caso acontecesse ali de acertar no rosto, seria um nocaute válido, tá, Flávio? Porque não seria intencional. Você vê que ele está soltando as meia-luz de compasso ali e o Zeca não esquivou, né? Então, se acontecesse um nocaute ali, não seria intencional. E Mas, em seguida, né, Morcego? Já é raro ver 3 meia-luz, meias luas seguidas. Acho que esse que é o floral da pois expressão. é. Geralmente, quando acontece isso, o seu oponente, ele já observa na primeira e na segunda, ele nunca imagina que vai vir a terceira, e é onde ele é surpreendido. Mas aí você tem que estar preparado para, de repente, sair e dar uma rasteira, ou sair para as costas, ou qualquer outra coisa. Mas foi tão rápido que o Zeca não conseguiu sair da terceira. Foi pego de surpresa. Ô, Pinóquio, a gente estava conversando aqui nos bastidores e você contou para a gente que aconteceu um fato que ninguém percebeu.
Você pode falar pra gente aí, por favor? Exatamente, mestre. Nesse jogo, assim, a minha estratégia estava sendo, né, pontuar bastante na Iuna e que, como o senhor falou, virar a chavinha mesmo. Do São Bento Grande da Regional, no primeiro, eu queria colocar essa característica, né, do São Bento, do jogo duro, mas ainda em um formato mais de vadiação e deixar a trocação para o último. E só que no meio desse jogo, o Zeca resvalou o dedo no meu olho, assim, mas foi uma coisa milimetricamente calculada que não machucou meu olho, não dá nem para ver. Eu já assisti umas 30 vezes para encontrar o momento que é a hora que eu perco a lente. E na metade desse jogo para frente, a minha lente saiu do olho. Então, essa foi a hora que eu fui pego pelo meu psicológico, porque eu fiquei em pânico. Porque de uma hora para outra, a minha visão mudou. Eu pisquei e vi tudo embaçado. Eu falei, caramba, minha Tudo lente saiu do embaçado. olho. Daí eu começo, você pode reparar que eu começo a afastar e voltar para frente, Aham. afastar e voltar. Porque o meu medo era ficar muito próximo dele e não ter tempo de reação e ele começar a pontuar. Então eu tentava sair e pontuar, sair e voltava para pontuar. Mas daí para diante minha estratégia foi por água abaixo. O coração já saía, estava quase saindo pela boca. Não dá para ver na imagem, mas não sei o desespero que me bateu ali de ver a oportunidade de ouro na mão e de repente eu sem a lente de contato. Cara, foi fácil Ô, não. Flávio, ô, Zé, perdão, Pinóquio, eu vou te assegurar o seguinte: caso aconteça na próxima vez, você, pelo amor de Deus, pare. Você pare, explique para o árbitro lateral que ele vai parar o jogo, você vai poder colocar sua lente de volta. Não sei se você terá, se você tem outra, mas é melhor garantir a sua segurança, né? E que o espetáculo continue do que você continuar, né? Que bom que deu tudo certo, você é habilidoso, Sim, você já tem a noção, né, da distância, você consegue ter mais ou menos uma noção do que pode acontecer e o que está acontecendo ali, mas na próxima vez já fique seguro de que se você acontecer, pode parar, pode pedir para parar, que você vai ter o seu tempo necessário para você se repor e voltar com segurança, entendeu, Pinóquio? boa, mestre. Importante saber disso, porque na hora o meu medo era esse. Eu falei, se eu falar, eu vou ser desclassificado, porque eu tinha outra lente, mas ela estava no camarim. Então não ia dar para pegar, ir para o camarim, trazer. Na minha cabeça, eu falei. E o mestre Rodela, meu coach, foi muito importante nessa hora, porque eu falei para ele, eu falei, cara, minha lente saiu, não estou enxergando nada, estou vendo tudo embaçado. Aí ele me tranquilizou, ele, cara, calma, você fez isso a vida inteira, relaxa, respira e vai. Mas fez muita diferença, porque assim, nesse intervalo do último jogo, eu não respirei, eu não fiz uma prática de respiração para retomar meu fôlego. Eu só fiquei ali com isso na cabeça, agora eu vou perder, eu não vou conseguir jogar, e a cabeça virou um foi, mas de saber que pode parar numa próxima, com certeza eu vou parar porque eu acho que o meu desempenho teria sido muito melhor. Tanto que no último, depois a gente vai ver, a gente vai reparar que dá umas emboladas no jogo, mas é porque eu não estava Sim, tendo tempo de conseguir entender ali, enxergar para entrar e sair, muda completamente. Inclusive, com ô Pinóquio, certeza. outra dica: lente reserva na mão do coach, lente reserva no bolso da calça do coach, entendeu? Ó, deixa ele guardadinho, próximo do palco, para caso aconteça, né, tá já com isso à mão rapidamente para substituir, né, avisar o árbitro lateral e poder prosseguir com a maior tranquilidade. Agora, fato é, Monteiro, que isso mostrou um brilho da parte dele inacreditável e não, ele trouxe essa gana realmente de conquistar o resultado e trouxe ele para a vitória ao longo dos 3 rounds. O que eu Boa. achei impressionante, eu fiquei curioso e eu queria que você me falasse. Tem um momento no início do jogo que você vai soltar uma armada, aí você tem uma percepção como se ela fosse acertar no Zeca. Logo no início, quer ver? Ó, você vai fazer, vai se movimentar. Agora, aí você meio que segura. Você viu que você segurou a perna? Você conseguiu Sim, perceber ali que se você soltasse, poderia haver um golpe contra ali, né? isso, eu percebi que eu pensei que ele fosse soltar uma meia lua de compasso. Eu pensei que ia cruzar no ar. Falei, eu vou segurar, porque daí a dele vai passar e não cruza a perna. Legal, muito bom essa percepção, entendeu, Flávio? Porque muitas das vezes, se você não tiver essa percepção, você soltar o golpe no momento que o seu amigo está soltando contra, o jogo poderia ficar ruim para os dois, porque os dois poderiam se lesionar.
Então, quando você tem essa leitura, você tem essa percepção de que se você soltar o golpe ao mesmo tempo está vindo contra, você poderia muito bem acabar com o espetáculo. Então, é muito legal quando o capoeirista tem essa visão, esse entendimento do que pode acontecer. Muito legal. Você consegue ver de novo, Pinóquio, o momento que você viu? Consigo sim, é antes das minhas 3 meia-luas de compasso. Tanto que eu solto essa terceira meia-lua porque eu vi ele se aproximando. Eu vi que ele estava vindo perto, eu falei, nossa, não estou enxergando, vou soltar mais uma. Ah, E Entendeu? detalhe, tá. Isso eu isso como Vamos você ver se a gente falou, tudo consegue. em fração de segundo, tudo que você falou agora há pouco, uma fração de segundo, tem que pensar no que o adversário vai fazer, mas se preparar para reagir. É isso aí. Entendeu? É depois do esporão dele, ó. Ele me pega aí ele vai Aham, fazer um esporão. Ó, agora a tá. mão direita, agora, ó. Eu Eu, até olho um eu pouquinho vi. para baixo. Já foi, já saiu a lente. Foi uma coisa muito E rápida, é você bem colocou a nesse mão no momento. rosto. E você Eu colocou a mão tentei. no rosto. Isso, ó, isso, Parece que agora, relance ele botar a mão no rosto, verdade. Nossa, olha só, cara. ó. Eu olho meio para baixo, assim, a hora que sai a lente. Roteiros imprevisíveis que acontecem durante o jogo, o atleta tem que se virar com aquilo ali. E aí? E agora, o que você faz? Né? Você Exato, abate é com aquilo, mágico. desiste o jogo ou parte para cima? E ele partiu para cima. Vamos conferir agora o último round desse confronto, segundo jogo de São Bento Grande da Regional, entre Pinóquio e Zeca, na sua tela. Vamos lá, Flávio Amaral, depois dessa revelação do nosso amigo mestre Pinóquio, eu vou ter que fazer uma reavaliação aqui na minha análise, porque eu tinha percebido mesmo que o Pinóquio, por exemplo, ele tomou um pisão agora aí, mas ele usou a criatividade na saída, ele já sai no rolê, ele não cai definitivamente no chão, sem base, você vê que ele cai, mas ele já vai para a negativa, já sai no rolê, e realmente deu para ver que ele perdeu um pouco da distância, mas ele conseguiu acertar um galopante, acredito que pegou bem o galopante ali e precisou mais desse contato. Ele entra numa baiana agora, ó, e ele é surpreendido. Ó, o Zeca joga ele para trás no balão, jogando ele para trás. Como é que foi isso aí, Pinóquio, essa investida dele aí? E o que você pensou ali na hora ali que você voltou pro segundo round sem a tua lente? Como é que você foi para esse segundo round aí? Dá para ver que você meio que tá meio distante mesmo, que você ficou um pouco Isso. sem a técnica perfeita, né? Mudou completamente meu jogo, né, mestre? Dá para agora, assim, não sei se vocês tinham visto isso, né, reparado nisso, Sim, sim. mas agora eu tô mais salvando minha vida do que querendo pontuar alguma coisa. E daí ele começou ainda, que nem esse momento do pisão, né? Foi logo no comecinho ali. Aí ele me pegou ali, aí depois embolou o jogo. Foi a hora que minha cabeça começou a ficar milhão. A hora que ele me jogou e a torcida gritou, cara, nossa, levantou o ginásio. Falei, perdi. Perdi. Eu só passava isso na minha cabeça. Falei, caramba, cara. Mas foi Mas o medo mesmo, porque a hora que termina, enquanto tava rolando ali, tava vendo o rosto das pessoas eu vi, definido, onde tava um, onde tava outro. Depois que eu perdi a lente, eu já não sabia mais, eu via o Zeca ali de branco na minha frente, mas não sabia mais quem era o Mestre Duende, onde tava meu coach. Então eu tava bem meu Deus perdidão. do céu. Então mudou mesmo, assim, e esse último round eu tava mais salvando minha vida mesmo. Sim, mas aí E até esse ele galopante ele pegou legal, não foi? pegou, mas é que eu pensei, falei, cara, eu tinha duas coisas na minha cabeça que eu não queria fazer, que era dar galopante e agarrar. Falei, duas coisas que eu não vou fazer. Sim, E depois que eu perdi a lente, mexeu tanto com o meu psicológico, que eu fiz as duas coisas que eu não queria fazer. Porque a hora que a gente se sim. embolou, eu falei, se eu afastar, ele pode me chutar, então é melhor eu agarrar, que ainda tô dentro da regra. Aí a hora que ele segurou minha perna, depois embolou, tava perto de novo, eu falei, antes ele que eu, daí veio um galopante também. Mas eram coisas que eu não queria fazer, que foi tudo consequência de ter perdido a lente. Sim. Olha, Deu para Monteiro, perceber que você deu uma parada, você parava, você meio que se colocou de alvo para ele. Na hora que ele dá o pisão, você para. Aí ele vai e Isso, te chuta. E eu senti que o lance do galopante ali, quando ele chuta você, ele tenta dar um galopante em você também, e aí é como se você soubesse que estava na distância certa, né? Que pegou isso. perfeito, perfeito. É, Mas aí é, foi eu, um risco que você correu, né? um risco. A gente é legal, né, Messi? Porque assim,
que nem o senhor fala, né? Ah, mas o Pinóquio já é um mestre de capoeira. E quando a gente vai aí por volta ao mundo, a gente não tem mais mestre, né? A gente tem competidores. Então, eu me coloquei nessa posição de ir lá como um competidor, de deixar a graduação do lado e me colocar à prova, né? Me testar, ver como é que estava a minha capoeira. Então, era uma coisa que eu queria vivenciar, porque eu nunca fui da competição, então eu queria experimentar, queria ter esse conhecimento também. E vem agregando muito para minha capoeira, assim, vem aprendendo muito. Que legal, cara. E Legal. é uma aula, esse confronto é uma aula de imprevisibilidade do jogo, uma aula de tomada de decisão, né, em fração de segundo, né? Isso aí com certeza vai ser usado como case aí, pode ser usado como case de tomada de decisão, de imprevisibilidade, né? Tipo assim, você tem uma situação e agora o que você faz com ela? O que você, atleta, faz com essa situação que apareceu para você? E aí tem todo um replanejamento ali de momento, né, imediato, de você repensar o teu jogo como um todo. Esse relato do Pinóquio estava mais salvando a minha vida do que pensando em estratégia ou qualquer outra coisa. Esse relato é fortíssimo, realmente. E Pois esse é. jogo aí tem muito a ser lembrado. E sabe o que é o mais impressionante, Flávio? É porque quem está de fora, 45 segundos passa rápido, é pouco. Mas para quem está lá dentro jogando é uma eternidade. Agora você imagina a situação do Pinóquio ali sem a lente dele, 45 segundos passando uma eternidade, ele tendo que se reinventar a cada momento. Porque quando você perde a tua visão, você perde o tempo, você perde a distância, porque se você não está enxergando bem, você não vai ter como trabalhar o tempo por conta da distância. Então, desanda tudo, meu amigo, mas mesmo assim, ele foi excepcional, jogou a capoeira que ele sabe jogar, usou a experiência dele, né? E é como o coach dele falou, pô, você já faz isso a sua vida inteira. É uma forma. Essa fala do coach é importante também, Flávio, que as pessoas entendam a importância da fala do coach. Você já fez isso a vida inteira. É só você colocar em prática mais uma vez. Então, traz um conforto, né? Traz uma segurança, né, Pinóquio? Sim, foi a hora que eu fiquei mais tranquilo. Que eu falei, não, é sobre isso. Eu joguei capoeira até os 28 anos de idade sem a lente, né? Então não é nada de novo. Mas assim, a hora que tira a lente, a visão leva um tempo para ela juntar a imagem, para ela se adaptar, às vezes dá tontura, perde equilíbrio. E ali não tinha tempo de respirar, de nada. É o que o Flávio falou, a tomada de decisão. Ou eu vou lá e falo para o árbitro e não vai ter como, né? Talvez o árbitro falasse, ó, você não vai estar, para sua segurança é melhor parar por aqui, porque não dá para ir pro camarim agora, né? Então eu falei que, cara, é boca de siri e capoeira, vamos ver porque eu sabia que eu tinha ido bem no começo, né? Então eu falei, agora eu tento dar uma administrada, mas o Zeca me surpreendeu bastante, guerreiro, capoeira bom, capoeirista tudo. Você não imaginava, Pinóquio, que aquela pontuação do jogo de Uno, como você planejava já pontuar bem lá no primeiro round, você não imaginava que ia ser tão essencial para a sequência como acabou sendo, né? Exatamente, eu sabia que existia a possibilidade da lente sair do olho, mas isso aconteceu uma vez em dez 12 anos, e jogando capoeira Angola, né? E Então, aconteceu pela segunda vez no palco principal do Volta ao Mundo Bambas para você se reinventar na hora, meu irmão. rapaz, Pinóquio, foi isso que me deixou preocupado, mas deu certo. Pinóquio, você consegue falar para a gente aqui, em primeira mão, como é que foi a sua inserção dentro da capoeira? Como é que foi a recepção quando você iniciou na capoeira? Como é que foi quando o seu mestre ficou sabendo da tua dificuldade na sua visão? Como é que foi essa recepção aí? Como é que foi isso na tua cabeça? Você consegue dar um, um, um parecer disso para gente? Mestre, eu acho assim, como eu nasci assim, eu me vejo no mundo como uma pessoa normal, assim, igual todas as outras que enxergam no 100%. É lógico que eu enfrento, né, minhas dificuldades, né, de não poder tirar carta, escola foi bem difícil, que eu não enxergava nada na lousa. Mas quando eu cheguei na capoeira, foi incrível, porque assim, na roda de capoeira eu não via se a pessoa estava ali, né, a fisionomia, se ela estava feliz, se ela estava triste, se estava brava querendo me pegar. Então eu só ia e jogava, e eu sempre gostei de floreios, de salto, e como vocês falam, né, às vezes não parece, né, não, as pessoas não percebem.
Então, eu fui como um aluno qualquer, como qualquer outro aluno, né, dentro dos treinos e fazendo sempre as mesmas aulas que todos os outros, participando da roda da mesma forma que todos os outros. Eu acho que o que foi muito significativo é que ali na capoeira eu tinha valor, porque ali eles olhavam e falavam, nossa, olha o que ele faz. Então era legal de ver isso, né? As pessoas olhando e falando, cara, esse cara faz uma coisa boa, uma coisa bacana. Porque se não fosse a capoeira, eu não teria tido essa sensação, esse sentimento. E talvez, se não fosse a minha deficiência, a gente nem ia estar aqui agora. Talvez não tivesse no palco do Volta ao Mundo, né? Então, É, é tudo uma questão de qual é o ponto de vista que você vai decidir olhar, né? muito bacana a inclusão, né? Você se sentir incluso, né? Dentro de um Sim. movimento, de uma área onde as pessoas precisam da visão para achar distância, tempo, e é o seu rosto que está ali, né? A qualquer momento você já chegou a se machucar alguma vez? Eu já tomei umas pancadas na cabeça, viu, mestre? Já cheguei a tomar umas pancadas já. Mas assim, eu sei muito qual é o meu lugar, sabe? Então, dependendo da roda, se o bicho tá pegando demais, o clima tá muito quente, eu abro mão. Hoje eu abro mão. Quando eu era mais novo, eu não tinha muita consciência de que eu poderia me dar mal, prejudicar minha visão tomando pancada. Então, é aquele negócio, calor de momento e só ia. Mas hoje não, hoje eu já tenho mais essa consciência, eu sei que é melhor eu bater palma, tem alguns momentos que é melhor eu bater palma e fazer o couro e garantir que eu vá continuar enxergando para dar minhas aulas, jogando capoeira, viajando, do que querer ser o Superman da capoeira, né? Sabedoria de se preservar, exatamente, tá certíssimo. Cara, que Obrigado. legal poder conhecer, né? Esse é o espaço para a gente conhecer um pouco mais da história, da trajetória, conhecer um pouco mais da impressão, das impressões, das sensações deles a cada evento. E que bacana ter esse espaço aqui na Com Brasil TV para conhecermos um pouco mais dos nossos campeões. Quem dera a gente pudesse fazer com todo mundo, mas estamos aqui com os nossos campeões para conhecer um pouco mais sobre eles. Vamos agora conferir a premiação, vamos saber como é que foi, ver lá no momento como foi a premiação desse confronto entre Pinóquio e Zeca. Na sua tela, a premiação. Pinocchio, nesse momento ali, tu já esperava a vitória? Como é que você estava ali? Qual era o teu sentimento ali, depois de tudo que você tinha passado, todo aquele momento que você passou ali, da perda da sua mente, de toda a sua performance na Iuna? O que você esperava ali desse resultado? A vitória para você já estava garantida ou não? Você ficou em dúvida? Não, não, mestre. A hora que eu parei ali com o coach, né, ele falou para mim, ele falou, ó, pelo que eu percebi, eu imagino que você tenha ganhado os dois primeiros e perdido o terceiro. E na minha cabeça, eu ficava, eu achava que eu tinha perdido. Eu não sei o que aconteceu na minha cabeça, porque eu acho que depois que eu perdi a lente, mexeu com o meu psicológico, deu uma descarga de adrenalina ali. E eu tava ali, né, de mão dada ali com o mestre doente, esperando, mas na minha cabeça eu tava um ponto de interrogação. Eu não sabia qual seria o resultado, não estava tão confiante como no momento que eu entrei, né? Eu cheguei achando que estava tudo em paz. Depois que eu perdi a lente, eu já não sabia mais de nada. Eu estava ali de olho fechado, só fiz no nome do Pai, obrigado Deus, de tirar esse peso das minhas costas, porque olha, a hora que fala o nome da gente, dá um alívio que vocês não fazem ideia. Era o que eu ia te perguntar agora, Pinóquio, assim, que você, a gente viu que você nem não vibrou tanto na hora, você pareceu que foi mais de alívio realmente a sensação, mais alívio até do que a euforia, né? Foi exatamente, essa foi a palavra, alívio. Eu me senti aliviado, porque eu estava muito tenso, eu fiquei muito preocupado. E eu não tinha muito como comemorar, porque eu não sabia para onde eu ia, eu não estava vendo nem meu coach ali. O Zeca me pegou, eu falei, nossa, rapaz, o Zeca é gente boa demais, foi E muito que atitude gostoso ver legal poder dele, né, jogar com cara, de ele. levantar você logo após o resultado ali, que atitude bacana do Zeca, né? É. Não, cara sensacional, ganhei um amigo. Morcego, vou te contar um bastidor aqui que aconteceu nas seletivas, o Pinóquio vai lembrar disso. Estávamos eu, Pinóquio e Zeca assistindo alguns dos jogos das seletivas no dia anterior. Não sei se foi no dia anterior, se foi na antevéspera. Mas fato é que os dois estavam ali conversando, né, numa das baias. E aí eu falei: olha só, os adversários estão tricotando ideia aqui, estão conversando, vendo como é que vai ser. Como é que foi esse clima entre vocês ali, Pinóquio? Conta um pouco para quem não pôde presenciar essa cena, como é que foi essa troca entre vocês?
Foi legal, porque quando a gente se encontrou no hotel, né, eu cheguei primeiro, e quando ele chegou, eu já falei, vou lá cumprimentar ele, né, dar um oi e tal. E, meu, você sente na energia da pessoa quando a pessoa é legal, né, tá ali de coração. Então, a hora que ele me viu, ele já deu um sorrisão, já deu um abraço, assim, e o santo bateu, né? E começamos a bater papo, almoçamos junto, foi muito legal, a gente foi bem sincero um com o outro, falou, cara, a gente não é inimigo, mas na hora do jogo a gente vai fazer nosso trabalho, né? Então, assim, foi muito legal. E no dia no sábado, né, que foi a competição, aí eu ainda conversei com o meu coach, falei, ó, hoje eu não quero ficar muito conversando com ele não, porque eu sou coração mole, se eu fizer amizade, eu tenho dó de dar um martelo, falei, hoje não, hoje vamos ficar na minha aqui, vamos preparar a cabeça, porque à noite a amizade vai ficar de lado e a gente vai fazer o que precisa, que a gente se propôs, né? Mas é um amigão, assim, a gente já manda mensagem um pro outro, bate papo, cara, bacana demais. A nossa organização conseguiu um fato muito bacana, muito histórico, podemos dizer dessa forma, porque nós conseguimos reunir os melhores atletas, por conta da estrutura, por conta de tudo que a gente vem fazendo, esse trabalho, né, com as competições parceiras, a gente acaba trazendo os melhores para o palco principal por conta das seletivas parceiras, né, que fazem essa peneira de trazer os vencedores de cada categoria, de cada edição, de cada seletiva, para poder, porque aí eles participam da grande seletiva oficial da gente, e aí, em cima disso, vem os melhores. E quando a gente chama alguém, quando a gente convida alguém, é porque o cara merece, é porque o cara estar naquele palco ali, a gente sabe que ele batalhou muito para estar ali. Então, o sentimento de que eu já estou aqui, eu sou um campeão, faz com que esse fair play dos atletas entre eles não crie uma inimizade, não crie uma vaidade aonde vai prejudicar o andamento da competição, né? Tudo que a gente vem preparando para o público, para que o público possa prestigiar cada vez mais a capoeira em alto rendimento, com profissionalismo, com atletas que vão apresentar esse espetáculo com muita qualidade. Então, acho que todo esse trabalho feito pela organização traz um resultado que é visível. Você vê a satisfação dos atletas de estarem ali em cima daquele palco, buscando a excelência, se apresentar com uma qualidade que o público merece. Parabéns para você, Pinóquio, por essa performance, pelo brilho que você teve de se reinventar ao longo do jogo, né? Buscar força, buscar estabilidade, né? Onde você pensou faltar, caramba, como é que vai ser agora? E você conseguiu dar a volta por cima ali na hora e transformar numa performance que foi segura o suficiente para poder buscar essa vitória e dar um show. Então, vai ser um exemplo para vocês, história para você contar por muito e muito tempo para os seus alunos, para quem aprende com você, tenho certeza disso. E obrigado por topar participar dessa entrevista. Foi legal demais ter você aqui com a gente, relembrando os seus jogos, relembrando o seu sentimento lá ao longo de toda a competição. Eu é que agradeço, Flávio, agradeço ao Morcego, Mestre Savério, Aritana, toda a equipe do Volta ao Mundo, do menor ao maior. É sempre uma honra estar com vocês, está sendo um aprendizado muito grande. E como o Messi, puxando o gancho do Messi Morcego, né? Eu assistia muito o UFC e eu sentia muito essa diferença na capoeira, porque assim, no UFC, você vê os caras se nocauteando, sangrando, termina e eles se abraçam. E eu sempre olhava isso e falava, cara, a gente precisa disso na capoeira, porque às vezes na capoeira a pessoa toma uma rasteira, ela quer dar um soco, né? Ela perde o psicológico ali. E isso está sendo transformador também no Volta ao Mundo Bambas, porque como o Mestre Morcego falou, falo por mim, né? A minha sensação é essa. Eu preparei também meu psicológico caso eu perdesse. Porque se eu perdesse, eu não estou perdendo em qualquer lugar. Só de chegar naquele palco, eu já venci. Então, a lógica é que a gente vai buscando a vitória, né? Em todas as etapas ali. Mas a sensação é essa mesmo, é de chegar lá, de estar sendo já vitorioso e transmitir essa imagem. Vai chegar ali no momento do São Bento da regional, a gente vai fazer um jogo de trocação, mas vai acabar, a gente vai se abraçar e vai trocar uma ideia, vai jantar junto, e dar esse exemplo porque é isso que a galera do esporte precisa passar para o público, né? A gente precisa transmitir essa imagem porque a arte marcial também é disciplina, respeito, então tem todos esses segmentos para a gente olhar, né? Não é só chegar lá e se degladiar, né? A gente tem que transmitir algo
positivo, não só a história da capoeira, mas também a mensagem de respeito ao próximo ali. Com certeza. Fica aí o ensinamento, ó, novas gerações, atenção a isso é sabedoria, isso é brilho, isso é cabeça no lugar, né? Espírito esportivo acima de tudo, né? Tem a hora para acontecer, a rivalidade tem que ser ali na hora e acabou. Passou dali, né? Vida que segue. E para quem quer ver sangue, tem produto para isso. Na capoeira é diferente. Na capoeira é arte, é cultura, é entretenimento, é plasticidade, né? Então é um conjunto, realmente a capoeira é a modalidade mais completa, que proporciona mais nuances dentro do esporte. Isso é muito legal de poder presenciar a cada edição. Morcego Lobato, valeu demais por mais essa parceria, mais essa dobradinha, conhecendo um pouco mais de um dos campeões da edição do Volta ao Mundo Bambas 9. Flávio Amaral, obrigado você mais uma vez também. Estamos dividindo essas telinhas aqui com o nosso Pinóquio, nosso grande atleta. É um prazer estar aqui podendo falar sobre a capoeira, podendo falar sobre jogos maravilhosos que acontecem nas nossas edições e que a gente possa cada vez mais trazer esse espetáculo para esse público que acompanha a gente aqui na Com Brasil. Então, tamo junto, galera. Obrigado. É isso, obrigado a você que esteve conosco ao longo de mais essa edição, programa especial recebendo campeões e campeãs do Volta ao Mundo Bambas 9, chegando nessa reta final, estamos quase acabando um dos últimos episódios aqui de você conferindo campeões e campeãs dessa 9ª edição, e que vem o 10 está vindo por aí. Valeu demais a você, grande abraço, salve capoeiragem, tamo junto.